No interior do Espírito Santo, entre paisagens serenas e memórias que resistem ao tempo, encontramos uma cidade singular, Bom Jesus do Norte, um lugar de inúmeras histórias, onde o passado e o presente caminham juntos, de mãos dadas com a tradição. Antes de se tornar município, Bom Jesus do Norte fazia parte de São José do Calçado. Seu crescimento econômico, suas raízes culturais e o desejo de autonomia foram os pilares da luta por emancipação. E foi com muito esforço do seu João Batista e da comunidade local que a cidade conquistou o seu direito de existir como identidade própria. É muito gratificante para mim estar falando sobre a história de Bom Jesus do Norte. Mesmo porque fui nascida, criada dentro desse município e tenho meu pai, o João Batista, saudoso João Batista, que foi o autor do projeto de emancipação político-administrativa dessa cidade. Então é uma honra para mim estar participando e falando deste município. A família Batista veio do Barra Alegre, uma comunidade rural. Meus avós, Honório Batista de Araújo, Minervina da Silva Araújo, tiveram 12 filhos no Barra Alegre. E ali foram criados na luta, tirando leite, estudando aqui no Colégio Rio Branco, terminava os afazeres, vinha ao Colégio Rio Branco estudar. Foi onde meu pai, tia Edu, os irmãos fizeram o curso de contabilidade. E todos eles sempre lutaram muito. A vida não foi fácil para eles, eram 11 irmãos vivos. Papai, depois de formado o curso de contabilidade, em 1954, ele se candidatou a vereador pelo distrito de Bom Jesus do Norte, que pertencia a São José do Calçado. Nessa eleição, foram aproximadamente 372 votantes. E ele foi eleito com 156 votos pelo distrito de Bom Jesus do Norte. E aí começa um sonho. O sonho dele, e que também era o sonho da comunidade Bom Jesus do Norte, a emancipação política. Em 1958, papai foi autor do projeto de lei 65. Esse projeto, ele dava justificativas das razões pelas quais o município teria condições de caminhar sozinho, de caminhar com seus próprios recursos. E essa luta aí durou muito tempo, durante 9 anos. Foi um período de muito diálogo, de muitos convencimentos, período de derrotas, períodos de muitas viagens à Vitória, buscando apoio para poder emancipar o nosso município. E eu me lembro muito que o papai contava, não foi fácil, foram noites sem dormir, mas era um sonho que ele abraçou junto com a comunidade. E após 9 anos, em 1963, chegou essa notícia da emancipação dessa terra querida. E eu me lembro como se fosse hoje ainda. Eu era uma menina de uns 8 anos de idade e eu ainda recordo. Tenho aquelas imagens ainda de uma caravana chegando de São José do Calçado, soltando foguete, e a comunidade alegre, a comunidade cantando, e a comunidade festejando, e vieram para o centro aqui do município comemorar essa festa, comemorar esse sonho conquistado. Em 1964, o Milton Ribeiro Areias, que também foi vereador pelo distrito, ajudou o papai nessa causa também, foi nomeado prefeito do município, por nomeação. Em 64 e 66, aconteceu a primeira eleição do município de Bom Jesus do Norte. E o papai foi o vencedor dessa eleição e foi proclamado primeiro prefeito eleito por voto direto no município. E eu gostaria de ressaltar aqui também que naquela época
vereador por 12 mandatos. Se trabalhava por amor, não tinha salário. Ele saía daqui, ele ia para Calçado, ele ia para Vitória, mas não tinha salário como vereador. Era um trabalho por amor à comunidade. E depois, como prefeito eleito, chegou aquela fase, a segunda fase de novos desafios. Sem uma sede da prefeitura, sem carro para trabalhar. Ele usou o próprio carro durante 2 anos na prefeitura. E ali, onde hoje é a atual prefeitura, era um galpão da Tonovita, que foi adquirido, e ali foi a sede do Executivo Municipal por muito tempo, onde hoje é a atual Prefeitura de Bom Jesus do Norte. E o povo reconheceu essa luta dele, né? Essa luta desde 1954. Então, em 1972, ele foi novamente reeleito, e daí para frente, vários benefícios, já com recursos vindo do governo, como o serviço de água do município, que era um sonho da comunidade também. Ele trouxe esse serviço de água, fez até uma promessa na época, porque ele chegou a pegar hepatite. A água daqui, eu me lembro ainda, a água daqui era praticamente a água do rio. Você abria aquela água amarela, não é? E muitos casos de hepatite surgiram. Inclusive, ele teve hepatite. E ele fez uma promessa: eu só corto essa barba depois que eu inaugurar o serviço de água. Então ele ficou muito barbudo durante muito tempo, mas conseguiu, inaugurou. E o senhor Osmar Barbeiro aqui, nosso vizinho falecido, foi o que veio fazer a barba dele junto com a Guilhermina. O papai construiu o matadouro do município. A escola Minervina da Silva Araújo foi construída por ele. A parte de infraestrutura da cidade toda é uma obra que não aparece muito, mas necessária. Foi feita de todos os bairros do município, calçamentos de ruas, zona rural, pontes, pontilhões. Então, o papai pegou aquele período mesmo de início, a pracinha daqui, não é? Calçou a praça na época, tinha um coreto. Então, muita coisa foi feita na parte estrutural do município. O município, como distrito, não tinha toda aquela atenção devida que a gente sabe, né, que não tem. E muitos outros feitos, né? Além das escolas, ele tinha um atendimento da saúde também, que era muito precária no município. Tia Edu atendia como médico, muito humanitário aqui, ia na casa das pessoas. Então, uma política assim, muito humanitária. Eu gostaria de registrar o seguinte: em primeiro lugar, uma admiração muito grande, um orgulho muito grande que eu tenho, né, de ser filho dessa pessoa que ajudou a construir a história do nosso município. 12 anos vereador, sem salário, e mais 2 gestões de prefeito, recebendo um salário mínimo por mês. Então isso aí fica de exemplo para nós, que se pode fazer por amor. E ele sempre dizia para a gente o seguinte: minhas filhas, nunca deixa apagar essa fumacinha de estar sempre servindo a comunidade. A gente veio ao mundo para isso, para servir. Então, que fique esse exemplo para todos nós, para essa geração e para as futuras gerações. Que cada um que venha faça um pouco, e que cada um que venha faça o melhor, e que cada um que venha que faça com respeito. E quero agradecer mais uma vez essa participação desse documentário. É uma honra muito grande para mim estar participando, estar podendo falar um pouco dessa cidade que eu amo tanto. Entre tantas expressões culturais de Bom Jesus do Norte, os bonecos do Tupi se destacam por sua originalidade e profundidade simbólica. Essas figuras, que ganham vida em festas e rituais, são criação de Antônio Francisco de Paulo, conhecido com carinho como Toninho do Tupi, mestre da tradição e referência viva da cultura local. Ao lado dele, Meinha, membro da família,
e Pininha, parceira de longa data, contribuem com dedicação para a produção e continuidade dos bonecos. Juntos, mantém viva uma arte que vai além do papel e da tinta. É pelas mãos destes guardiões da cultura que o passado se transforma em presença viva. Olha, eu como sobrinha, né, do Antônio Francisco de Paulo, mais conhecido como popular Toninho do Tupi. Já vem de muitos anos, né? Começou a escola de samba, tinha o carnaval, Tupi Dance Clube e tinha os famosos bonecos. E eu me lembro muito da minha infância e até minha vida adulta, dos bonecões do Tupi saindo. E eu sinto muita falta, sabe, daquele momento familiar dos bonecos. Que os bonecos saíam e iam as famílias junto. As mães com as crianças, e a gente rodava essa Bom Jesus do Norte toda e muitas das vezes atravessávamos a ponte para ir desfilarmos também com os famosos bonecões do Tupi na Praça Governador Portela. E é importante esse trabalho de vocês para o resgate da cultura, uma cultura muito rica, né? Que veio de uma visita de um pernambucano a Bom Jesus, e em conversa com meu tio pegou essa ideia dele e transformou, né, os famosos bonecões do Tupi. Isso começou quando, mãe? Mais ou menos em 1950, 53, que já vem mesmo, e todo ano ele sempre está saindo com esses bonecos, tendo carnaval, tendo apoio, tendo festa ou não, porque às vezes não tem devido às cheias, né? Mas ele está sempre saindo com esses bonecos. E quando ele não sai, a tristeza se abate, né? Principalmente sobre as crianças, né? Que gostam muito de participar desse momento, né? De alegria, porque os bonecões do Tupi, ele transmite muita alegria, né? Para as nossas ruas Bom Jesus. É assim, depois da perda do meu pai, né, do meu pai e da minha mãe, o meu tio se apegou muito a mim. Então, ele vai fazer o molde, né? Aí ele me chama, eu posso estar onde tiver. Às vezes eu estou aqui no trabalho, ele... Vamos lá para você ver. Aí eu tenho que olhar para ver se o molde ficou legal, se está tendo o formato de um rosto, e tá assim. E essa ligação entre mim e ele e os bonecos. Inclusive, ele quer deixar esse legado tanto para o neto e como para mim. E eu tenho certeza que ele ainda vai poder estar passando, né? Fazendo, né, no seu segundo, né? Segunda oficina, né? Da confecção dos bonecos. Ensinar para que não morra, né? Essa tradição dos famosos bonecões do Tupi. Foi no Colégio Coronel Antônio Honório, né? Onde ele teve a ajuda, né? Da Normélia, que era funcionária da educação, né, do Colégio Padre Melo. Então, assim, foi muito rico, porque teve tanto crianças e como pessoas adultas também, que se interessaram em aprender, né, a confeccionar os bonecos, né, os famosos bonecões do Tupi. É um prazer falar do seu Antônio, né, que nós conhecemos como Toninho. E o Toninho, ele é daqui mesmo, de Bom Jesus. E há muitos anos ele mora aqui. Nós viemos aqui para essa casa, deve ter uns 50 anos. Então nós conhecemos o Toninho há 50 anos. Ele tinha um salão de baile. E o salão de baile só entrava negros. Branco não entrava. Era o Tupi, né? E porque na cidade, no estado do Rio, tinha um salão de baile que negros não entravam, né? Então, lá entrava brancos e aqui entrava só negros. E o Tupi era do Toninho. E ele sempre teve a tradição do carnaval, porque ele era ritmista, ele gostava de música, ele estava sempre envolvido com coisas de música. E a história dele mesmo, né, que marcou em Bom Jesus, foi a história dos bonecões, os bonecos gigantes do Tupi. Ele conta que por volta de 1957, 67 anos atrás, né? Um compadre dele,
que eu não me lembro o apelido do compadre, que é um apelido complicado. Veio do Nordeste e pediu ao Toninho para ajudar a fazer os bonecos. E ele começou a ajudar. E que é bem interessante é que os bonecos dele não são feitos de papel machê. Tá? Os bonecos dele são feitos de papietagem, que é uma outra técnica. Ele tem a base de cerâmica. E depois eu tenho até fotos disso que eu posso mandar para você, né? Ele pega a cerâmica e faz a escultura do rosto. Mas como ele não é assim, um escultor, não sai perfeito, né? Sai aquela coisa mais... Bem caricata mesmo, isso, seria, talvez. Isso, bem caricata. Então ele sabe dar o tom feminino e o tom masculino. Ele faz o molde, e com aquele molde, depois de seco, ele vem com um grude, que é água quente, né? Com um pouquinho de trigo. Aquela coisa que a gente fazia pipa, né? Sim. Ele vai molhando, ele vai rasgando o papel, jornal, revista, ele vai rasgando o papel e vai colando. Colando. E isso se chama papietagem. Depois ele tira a máscara da frente, ele faz a de trás e a da frente, né? Depois ele cola, ele raspa, vai dar mais uma... E ele monta o boneco a partir disso. A estrutura que a pessoa entra no boneco é feita de ferro. Esse ferro de construção, sim, ele usa também, ele usa esses canos de PVC também, usa tudo. E depois disso montado, ele tem uma cabeça com um ombro, metade de um ombro, né? Assim, com uma abertura aqui, para o rosto da pessoa ficar aqui, né? Então até aqui ele monta o boneco. Daqui para baixo é a estrutura toda de tecido. De tecido e arames, né? E tem assim, tinha a costureira Normélia, então a parenta dele fazia as fantasias. Antigamente ele mesmo fazia, porque ele sabia costurar. Depois a Normélia começou a fazer para ele, mas a Normélia faleceu. Assim que a Normélia faleceu, uma filha dele de criação chamada Aparecida, essa sim, ela sabe tudo dos bonecos, tá? A Aparecida costura para ele. Há uns 15 anos atrás, estava faltando uns 2 dias para o carnaval. E o boneco ficou horrível. O boneco ficou horrível. Aí ele chegou aqui em casa correndo, me gritando: vão lá em casa para você dar uma ajuda, porque o boneco está muito feio, não sei o quê, que eu acho que a sobrancelha estava feia, que o olho estava feio. Falei, aí peguei minha caixa de tinta, de pintar a tela mesmo, né? Peguei minha caixa de tinta, aquelas tinta acrílica, peguei meus pincéis, peguei tudo, corri lá. Eu falei, realmente está muito feio. Aí um filho dele, o que você quer que eu faça? Eu falei, passa uma tinta toda. Passa a tinta toda que eu vou tentar fazer. Aí eu pintei para ele, tá? E ele gostou muito. Quando foi, no dia no sábado à noite, não, domingo à noite eles tinham que sair, o samba já estava na frente, então já... Foi véspera mesmo. Foi, rufando, e eu terminando de fazer coisa, e o povo já apanhando, subindo nas coisas. Aí tinha sempre um boneco homem, meio alourado, que ele chamava de Tio Sam. Tio Sam. Uma mulher loura também, que ele tinha as perucas, né? Uma mulher loura, uma mulher negra, um baixinho barrigudinho, careca, e uma mulinha. Aquela mulinha do como chama aquela... Não é folia de reis, não. Como é que chama? A mulinha do boi pintadinho.
Só a mulher, só que entra na mulinha, né? Ah, Então tinha isso tudo para ser pintado. E eu fiquei dia e noite pintando lá com ele. E aí foi uma maravilha. Saiu, ele ficou satisfeito. deu tudo certo, né? Mas não é uma coisa muito rebuscada, entendeu? É o mais natural possível. E o sonho dele é ter uma oficina, né? Que ele pudesse passar isso e fazer uma oficina de ritmo. Ele gostaria muito de uma oficina de ritmo com criança. Fazer isso ali, Nana. E é um espaço bom que ele tem. Porque ele subiu a casa dele, dos filhos ali, em torno do salão de baile. Então fica aquele espaço, aquele vácuo, né, ao céu aberto. E nunca fizeram nada. Prometeram e não cumpriram. Eu de vez em quando falo assim, vamos fazer uma feijoada do Tupi, né? Uma feijoada, chamar o pessoal, ele conhece os músicos todos da cidade, todo mundo vem aqui tomar benção a ele e chama até ele de mestre, tá? Aí, mestre. Bacana. Hoje, por exemplo, eu fui ali visitá-lo, né? Que ele saiu do hospital há pouco tempo e foi super. Eu fiquei super feliz com a quantidade de gente passando ali, que ele tá sempre sentadinho ali na garagem da casa dele, sentadinho numa cadeira, numa espreguiçadeira, televisão na frente, o copinho do lado de água, ali, fica sempre ali, todo mundo passa, cumprimenta, conversa. E o respeito como músico também, né? As pessoas têm muito respeito por ele. É uma criatura do bem, né? Ali, tranquilinho, 94 anos, de 1930, e contador de causo, muito interessante conversar com ele. E é isso. Por motivos de saúde, não foi possível gravar com o Sr. Toninho, que recentemente deixou o hospital. Aos 94 anos, sua recuperação é prioridade neste momento. Nosso carinho e respeito a ele, que permanece como uma importante referência em nossa história. O historiador Wallace nos conduz por essa jornada, explicando como os bonecos do Tupi remontam às raízes indígenas da região e revelam a força de um povo que nunca deixou a sua identidade desaparecer. Foco aqui da nossa pesquisa do senhor Toninho do Tupi, né? O Antônio do Tupi, dos bonecos do Tupi, que ele está aqui antes de ter se tornado município emancipado do Bom Jesus do Norte, que ele está aqui desde a década de 1950, onde ele compra um galpão abandonado aqui, né, do café, que não tinha mais atividade do café, com a locomotiva do Peralva, no caso, como era chamada a Maria Fumaça, que levava aqui para Calçado, levava para Cachoeiro do Itapemirim, levava café, levava também o fumo, né, que vinha da fábrica de Bom Jesus da Vapuana. E no caso, desativou a partir de 1950, ele morava ali em Bom Jesus da Vapuana, ele veio para cá e conseguiu comprar as prestações ali. O nosso mestre Toninho, ele compra ali um galpão e ali ele é um alfaiate, né, aposentado, e aí ele vai seguindo a vida até que em 1957 chega, no caso, um compadre dele, que eu não tenho o nome aqui nos registros, a gente ainda espera conversar com o seu Toninho para ter o registro total dele, não está nem aqui nos livros aqui o nome do compadre dele, mas era um grande amigo pernambucano, que ele pede, né, aproveitando que era carnaval, e ele pede para poder realizar ali, no caso, a confecção dos bonecos ali tradicionais da região dele em Pernambuco. E o seu Toninho, né, ele aceita, ele traz ali para a oficina dele, que ele tinha aqui, e ele, no caso, o seu Toninho, ele não só deixa o amigo dele, né, usar o espaço, como ele vai angariar todos os materiais que ele precisa e vai ajudar ele a confeccionar, onde ele fica nessa curiosidade. Marcelo, em 1957 ali, e pela primeira vez o Bom Jesus do Norte vê ali o espanto, mas também aquele espanto de brilho nos olhos, encantados com o primeiro desfile dos grandes aí que viriam a se tornar os grandes bonecos do Tupi. E por que bonecos do Tupi? Porque aqui ele deu uma homenagem ao seu Toninho, ele negro, né? Aqui tinha, das duas Bom Jesus, tinha um antigo aeroclube, no caso, e era um clube fechado, no caso os negros não podiam entrar em Bom Jesus do Itabapuana. E o senhor Antônio, no caso, né, o seu mestre Toninho,
Ele tem todo um clube aqui em Bom Jesus do Norte, onde funciona o atual Cicobi. Aqui o Banco Cicobi, aqui perto da Praça Astolfo Lobo, aqui em Bom Jesus do Norte, funcionava, no caso, esse clube, no caso, que era Tupi Dancing Club. E esse Tupi Dancing Club, no caso, ele vai ao Rio, né? O mestre Antônio vai ao Rio, vai participar do carnaval, enfim. E quando ele volta, depois de um tempo, ele descobre, pouco antes, né, dessa história que eu contei da confecção aqui dos bonecos, ele descobre que o clube tinha fechado. E era um clube que fazia parte da sua história, até por causa de suas raízes. E ele, então, decide colocar o nome de seu galpão, que mal ele sabia, que seria a alcunha que ele seria conhecido aqui para a nossa história local, que é o Tupi Dance Club, e ele, como Antônio, né, mestre Toninho do Tupi, como são conhecidos os gigantes bonecos do Tupi, Marcelo. O seu Toninho, ele coloca essa ideia dos bonecos Tupi, como disse, de uma questão da folia de reis, né, que é algo que você vai relembrar, então isso está atrelado nessa história, como isso vai passando para os nossos jovens, como que a gente vai deixar isso de herança para a juventude bonjesuense, que é importante na história local. A gente está atrelado a uma história desde o Brasil Império, onde eram linhas de trem que já não eram mais utilizadas, onde no caso ali o galpão que se torna o berço de uma ideia carnavalesca para a nossa história local aqui das duas Bom Jesus. De novo, ele de Bom Jesus da Uapuana veio aqui para Bom Jesus do Norte antes de se tornar município, então ele é um patrimônio mesmo histórico aqui do município de Bom Jesus do Norte, e o quanto isso é importante para as crianças, que tem alguns professores, como a professora Aline, que traz alguns dos seus alunos daqui das escolas municipais de Bom Jesus do Norte, que já teve entrevista com o próprio Toninho, para aprender mais um pouco como que tem essa história, por que nós temos tal costume. Isso é uma importância histórica, Marcelo, da questão de como que funciona, por que nós temos um costume tal, por que tal costume está ali entanhado na nossa história. Se isso aqui não estiver sendo feito, a gente vai perdendo esses traços, a gente vai perdendo essa ideia, ou seja, um traço lá do seu amigo de Pernambuco, com o mestre Toninho do Tupi, trazer essa ideia para nossa, realmente manter não só a festa, né, da Folia de Reis, como manter a ideia do carnaval, que ele vai passar, inclusive a Rosemary, conversando com ela aqui, que ele quer passar para a Rosemary, né, ele, como diz, é um senhor de 94 anos, ele já quer passar essa ideia das confecções, como que funciona ali artesanal, e a Rosemary já falando que vai pegar os netos, no caso, né, para manter isso, passando de tradição em tradição, né, passando pela família ali dos netos do seu Toninho. Se há algo que une o sagrado e o popular com intensidade em Bom Jesus do Norte, é a Folia de Reis. Carregada de religiosidade, cores e música, a folia é uma celebração de fé viva, transmitida de geração em geração. Reconhecendo a força desta manifestação, o governo do Estado do Espírito Santo sancionou a lei que declara a Folia de Reis de Bom Jesus do Norte como patrimônio histórico-cultural. A cidade é agraciada com 2 folias ativas, cada uma com sua identidade, entre cantorias, instrumentos e figurinos coloridos. Vemos mais do que um rito religioso. Vemos uma expressão profunda de pertencimento. Então, a Folia de Reis, segundo, né, que a gente veio falar, que a Folia de Reis já nasceu em Roma. Mas o que acontece? Isso aí eu não posso dizer que nasceu em Roma, porque até então eu não alcancei isso aí. Eu sei que a Folia de Reis, por exemplo, eu acredito até que ela começou desde o nascimento de Jesus. Você está me entendendo? Por quê? Porque nós hoje, eu não tenho folia. Eu sigo a tradição do meu pai. Entendeu? Meu pai, essa folia nossa que nós estamos aqui hoje, ela tem mais de 150 anos. Entendeu? E geração por geração foi passando, entendeu? Do pai do meu pai passou o pai, do pai está passando para mim. E semana depois eu fui embora, tem meus amigos, tem uns filhos meus também que vai seguir, entendeu? E a folia representa o quê? Os 3 reis magos, quando saiu do Oriente, para ir até Belém visitar o menino, entendeu? Que tinha nascido. Então o que acontece? Isso aqui, são tudo aqui uma irmandade, entendeu? Que conforme eu acabei de falar, a folia não é minha. Ninguém tem folia, a folia são nossas, de todo mundo que está aqui, entendeu? Então uma faixa 18, entendeu? E aqui igual um coração de mãe, vai chegando e vai, entendeu? Nós não tem essa história, não, entendeu?
Foi com o pai da minha mãe, o meu avô. Do meu avô passou para o meu pai. Do meu pai passou para o meu marido. Do meu marido agora está nós aqui. Essa folia passando de geração em geração, né? O meu avô, como eu estava falando aqui, saiu com a folia, do meu avô passou para o meu pai, do meu pai passou para o meu cunhado, né? Meu cunhado faleceu, agora está com ela, né? Então, para mim, é uma satisfação dela estar saindo com a folia, porque representa as coisas antigas do meu pai, né? Meu avô. E a gente vai batalhando aí, que a coisa está muito difícil, entendeu? A gente tem pouca leitura, mas Deus abençoando a gente, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. E essa folia é uma irmandade. Aqui, tudo que está vendo aqui, tudo é gente é meu sonho que está aqui. Tudo. Fora que já morreu uma folia, que era o nosso pessoal que saía com nós. Agora está vindo os novinhos, tem neto, tem bisneto, tudo aqui, saindo com nós aí. E aqui eu considero isso tudo aqui como meus filhos, que é meus companheiros e que pega firme comigo, né? Então, eu considero que todo mundo, o meu pessoal dentro da minha casa, que mora junto comigo, porque sempre quando eu dou um gritinho, sempre estão ali me ajudando. Ó, o que a gente sempre sai é 15, 16, aí tem vezes que tem mais um bocadinho, vai até os 20. Hoje mesmo acho que já tem, acho que tem uns 16. Ó, eu até gostaria, mas eu não tenho muita força para falar no passado que já passou, né? Isso é uma luta que a gente está pelejando para ir. Então morreu, o que era o principal da folia morreu, então a gente, toda vez que sai, dá vontade de chorar, porque lembra do meu marido, que é o Adenir, o meu pai também, que era Valdemiro, tem o Zé Marcílio também, que é meu tio também, que morreu, o outro, o José Marcílio e Zumar Marcílio. Então é uma história assim triste. É uma história que é para ficar alegre, mas para mim fica triste. Mais um encontro e apresentação de Folias de Reis em Bom Jesus do Norte. Já virou uma tradição, que é realmente um folclore muito importante para a cultura brasileira e para a religiosidade também. Então é motivo de alegria, como eu disse aqui, estar com a praça cheia, com a apresentação de várias folias de Bom Jesus e da região. É motivo então da gente comemorar e trazer uma participação para valorizar e manter firme a tradição, que traz muito bem, tanto para a parte de espiritualidade como para a parte cultural. Bom Jesus do Norte respira a cultura e segue com orgulho e fé, escrevendo novos capítulos da sua própria história.